Olá! O tema da nossa conversa será a globalização, a importância do Brasil preservar os ganhos da globalização. Danny Roderick, professor de Harvard, descreve em um livro seminal o trilema do mundo contemporâneo. Segundo ele, os países terão de optar entre a globalização, a democracia e o Estado-nação. Pode-se combinar dois deles, mas não os três. Sendo a democracia inegociável, o debate será entre a globalização e o Estado-nação. O primeiro demanda mais liberdade para o fluxo de bens e serviços. O segundo exige que a economia e o comércio se submetam aos interesses nacionais. Perguntei a Roderick como é possível preferir o Estado-nação, um anacronismo do século XX, à globalização. Ele respondeu que o nosso apreço pelas liberdades democráticas e a importância do senso de pertencimento que define a nossa identidade nacional prevalecerão sobre a globalização. Observando a situação atual do mundo, Roderick parece estar correto. Em situações de muita incerteza e medo, recorremos às velhas crenças e atitudes que nos dão sensação de pertencimento, de segurança, de direção. Demagogos nacionalistas e populistas atacam a globalização vendendo a ilusão de blindagem do país contra os problemas e simulam a possibilidade de restabelecer a segurança, o controle e a ordem que imaginamos ter desfrutado. Essas ilusões apenas desviam a atenção dos reais problemas e logo o torpor nacionalista e a impostura do populismo se revelarão inócuos diante as ameaças contra a paz mundial e dos graves problemas sociais. E aí, quando as pessoas acordam do pesadelo populista, verão que sem a globalização ficaram mais pobres, mais intolerantes, mais protecionistas e menos preparadas para os desafios globais. O trilema proposto por Danny Roderick tem de ser encarado considerando crenças e valores que desejamos preservar e o que precisamos descartar para assegurarmos os ganhos da globalização, da democracia e do Estado-nação. O nacionalismo nos condena à ignorância, limita o nosso raio de visão e nos escraviza ao primitivismo tribal que nos leva a uma vida curta, pobre, bruta, como descrevera Thomas Hobbes. Haverá períodos de retrocesso e de avanço, mas é impossível retornarmos ao mundo pré-globalização. Três fatores explicam por que a globalização é irreversível. Primeiro, a interdependência global, que gerou crescimento econômico e elevação do bem-estar social nos países ricos e pobres. O comércio mundial passou a ser regido por acordos e tratados que impulsionaram a abertura comercial, a inserção dos países emergentes na economia mundial. Segundo, a revolução tecnológica foi importantíssima na interação entre pessoas e países, evidenciando que os nossos interesses transcendem as barreiras do Estado-nação. Terceiro, a revolução tecnológica e o surgimento de uma nova geração pós-Guerra Fria aceleraram a interação entre as pessoas e instituições. Essa geração desencadeou uma extraordinária mudança de cultura e de mentalidade. Impulsionou a conscientização sobre as questões globais, revelando a necessidade de cooperação entre governos e empresas e instituições para enfrentar os problemas mundiais. A globalização ajudou a criar um mundo mais tolerante, no qual o respeito às diferenças contribuiu para romper as fronteiras do pensamento, da informação, dos mercados e dos preconceitos que dificultam o diálogo e o entendimento. Mas então, por que ela se tornou impopular e sofreu grandes retrocessos? É que a globalização não trouxe ganhos iguais para todos. Há uma grande leva de descontentes, formado majoritariamente por três grupos: pessoas com baixa escolaridade, indivíduos na crise da meia-idade e aqueles que se sentem excluídos da sociedade. O primeiro sofre com a perda de empregos eliminados pela tecnologia ou que imigraram para países emergentes, onde a mão de obra é mais barata. O segundo perdeu as referências em um mundo globalizado que abalou suas crenças em instituições que pareciam inabaláveis. O terceiro é de extremistas, que veem na globalização o mal a ser exterminado. Os radicais e os demagogos tornaram-se uma ameaça à sociedade quando atraem uma grande massa de insatisfeitos, criando então solo fértil para soluções simples e ilusórias.
O Brexit, a eleição de Donald Trump e os defensores dos governos autoritários na Venezuela e Rússia são exemplos disso. Para preservar a globalização, serão necessárias estratégias distintas. É preciso compreender os valores que cada grupo deseja manter e o que precisa mudar. O primeiro grupo busca preservar a dignidade do trabalho. O desemprego abala a autoestima e gera insegurança emocional e material. O desafio comportamental consiste em redefinir o papel do trabalho e preparar as pessoas para uma nova realidade do emprego. O segundo grupo quer manter o senso de pertencimento. A fusão da ideia de pertencimento com a globalização torna-se benéfica quando nos desafia a pensar localmente e agir globalmente. O terceiro grupo, dos radicais, tem de ser enfrentado com as armas da democracia. É preciso aplicar as leis para preservar a ordem e a segurança, mas também a criatividade é vital para construirmos uma narrativa mais sedutora. A divisão política no mundo não é mais determinada pelos conceitos de direita e esquerda, mas entre os defensores e adversários da globalização, entre abrir-se ou fechar-se para o mundo. O populismo e a antiglobalização estão impregnados na direita. Donald Trump nos Estados Unidos, Frente Nacional na França, Liga do Norte na Itália e do lado da esquerda também, Bernie Sanders nos Estados Unidos, o Syriza na Grécia e o Podemos na Espanha. No Brasil, 3 fatores aumentam o repúdio ao antiglobalismo. Primeiro, o país percebeu que precisa integrar-se ao mundo global para voltar a crescer de forma sustentável e atrair investimento externo. Segundo, a rápida urbanização do país e o surgimento de uma classe média minaram o poder político dos currais eleitorais, criando eleitores independentes com senso crítico do papel do governo e conscientes de que recebemos serviços públicos de péssima qualidade. Por fim, a disfunção do governo fez a sociedade pressionar os governantes por reformas do Estado para torná-lo mais eficaz, mais transparente e mais responsável. Os ventos da globalização fazem bem aos brasileiros. Eles despertam a consciência cívica e retratam a falência das políticas nacional, esquerdista, populista que nos mantiveram no cativeiro do subdesenvolvimento por tanto tempo. Mas para preservar os ganhos da globalização, é preciso fortalecer as instituições democráticas. Este é o tema da nossa próxima conversa. Obrigado.